que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 9. Nós vamos compartilharmos o texto do 9, capítulo 1, do versículo 9 ao 12. São apenas 9, 10, 11, 12, 4 versículos. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu precisaria de 2 horas, como eu não tenho, então nós vamos trabalhar um pouco nesse texto que é muito precioso, e domingo que vem, permitindo o Senhor, a gente termina. Vamos ver se a gente consegue concluir a introdução, pelo menos. O tema é as 4 marcas de um viver digno em Cristo. Está nessa carta. E não dá para entrar logo nas 4 marcas sem antes a gente fazer a introdução para que venha haver uma boa compreensão da igreja de algo tão importante que a gente vai falar aqui nesta manhã, né? Então, já te convido a prestar bastante atenção hoje, não perder o culto semana que vem, não faltar. Para quê? Para você pegar a mensagem completa, que é onde a gente vai entrar no cerne da mensagem, né? Colossenses capítulo 1. Vou fechar que já está marcado para ela não ficar voando aqui. Atrapalha. Tem um texto aqui, é que eu mudei a versão, que eu queria um detalhe aqui, então tá se puder botar, na versão ARA, Almeida Revista e Corrigida, é a versão que eu vou usar aqui, não é a NAA que eu uso sempre, não. Qual a diferença, pastor? Às vezes dá uma diferençazinha na tradução e faz toda a diferença naquilo que a gente quer expressar, mas no final é a mesma coisa, tá, irmãos? Só questão de tradução. Diz assim o texto sagrado: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade. Marque isso, em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Marque isso. Frutificando em toda boa obra. É a primeira marca que nós vamos falar semana que vem. A segunda marca. E crescendo em pleno conhecimento de Deus. Crescendo em pleno conhecimento de Deus. É a segunda marca de um cristão digno. Em toda perseverança e longanimidade. Com alegria. Crescendo em pleno conhecimento de Deus. Pulei aqui o verso 11. Sendo fortalecidos. Sendo fortalecidos é a terceira marca que nós vamos falar no próximo domingo. Com todo o poder, segundo a força da sua glória. Em toda a perseverança e longanimidade com alegria. A quarta, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém?
Feche teus olhos, curva a sua cabeça, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Santo e poderoso, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos, Pai amado, neste dia de hoje, por estarmos aqui reunidos e pela tua santa e gloriosa presença em nossas vidas. Pai amado, que o Senhor venha estar abençoando o teu povo, venha estar abençoando a vida da tua igreja. Daqui a pouco nós participaremos do teu corpo e do teu sangue e que o Senhor nos dê a direção do teu Espírito para podermos falar à tua igreja nesta hora aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que nós precisamos na manhã de hoje. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deixa eu trocar o microfone aqui, irmãos, o braço está doendo muito. Aleluia. Eu descobri agora porque a Clarinha está compartilhando o microfone comigo, gente. É para eu não cantar, não orar, não cantar junto, que aí eu não estrago, né? Ela toma o microfone. É técnica, hein, Clarinha? Eu fui revelada aqui, eu falei, agora eu pesquei. Nunca mais atrapalhei o louvor. Tu gosta de cantar no ofertório? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tá dando para ouvir bem, gente? Amém? A carta aos Colossenses, irmãos, para a gente contextualizar, ela foi escrita no ano de 62, né, da era cristã. E tem algo peculiar, porque ela é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu essa carta aqui preso, né, na sua primeira prisão em Roma. E quem quer saber como o momento que ela foi escrita, está lá em Atos 28, quando ele estava preso, onde termina o livro de Atos. Né? A primeira prisão. A segunda prisão não está relatada, mas Paulo foi preso de novo e depois decapitado na Via Ápia. Ali já é a história. Então a gente não tem relato bíblico da segunda prisão. Amém? E essa igreja dos Colossenses, ou de Colossos, ela era situada ali no Vale do Rio Lico. Né? E quando eu for a Israel, eu tenho vontade de ir a Israel, mas indo pela Turquia, porque é na Turquia que se dá todo esse contexto das viagens missionárias de Paulo, de Éfeso, de Colossenses, ali da Ásia. Então, o Vale do Rio Lico, que a gente não conhece mais, né? Hoje é a Turquia, ali provavelmente ali pela região de Istambul, ali, né? Então, quando eu for com o André, eu vou falar, André, a gente vai ter que ir passando pela Turquia. Toma posse? Eu tomo, já tomei posse, hein? Vamos fazer uma caravana aí. Né? A gente, que a gente prega, a gente olha no papel, a gente pesquisa, vê o mapa, vê as coisas, mas uma coisa é você pisar lá no lugar, né? É diferente, amém? Né? Uma coisa é você conhecer o Independência pelo Google Maps, outra coisa é você vir pessoalmente, que aí você sabe que tem um povo de Deus aqui de verdade, amém? Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor por esse povo maravilhoso, né? Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, Paulo começa a carta fazendo uma oração quando ele ouviu a fé dos Colossenses, né? E ele faz uma oração intercessória e pedindo algo precioso, que às vezes a gente não pede nas nossas orações, ou posso até ser mais enfático. Na maioria das vezes, nós não pedimos nas nossas orações, irmão. Nós pedimos, Senhor, vê se você ora normalmente como eu oro. Guarda a minha casa, minha família, meus filhos, a igreja, algum irmão que está com a necessidade, né, que a gente sabe que está com a enfermidade, alguma coisa que precisa de uma porta do emprego. E a gente coloca. E não é errado não, irmão. Minha oração também, nem a minha, nem a sua está errado não. É lícita, é justa e é corretíssima. Não... Porém... às vezes nós esquecemos de algo que vai além dessas coisas. E Paulo fala assim, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Transbordeis, abundância. Né? De quê? De casa, de carro, de dinheiro, de riqueza. De
Saúde. Tudo isso é bom, principalmente saúde, que não adianta nada as coisas anteriores que eu acabei de citar se estiver lá no leito de morte lá. Então não adiantou nada, né? Se um bilionário, irmãos, que está no leito de morte, se ele tivesse a certeza que entregaria toda a sua fortuna e zeraria o velocímetro dele, retificaria o motor, sairia novo, ele sairia duro, mas porque não adianta você ter dinheiro e não estar vivo, não é verdade? Então, Paulo não está falando sobre isso. Transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Da sua vontade aqui no texto, né? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, isso é o fundamental, é a principal coisa na vida de um crente, de um cristão. É o conhecimento de Deus. Oséias é 6,4, 4,6. O meu povo está... É 6,4, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, né? E o que estava acontecendo ali? Por que Paulo já começa desta maneira? Porque naquele contexto ali, essa igreja estava sofrendo ataque da maior heresia do primeiro século, que não tinha nem nome ainda. Depois foi denominada heresia de Colossos. Por quê? Porque, irmãos, algo que é mais fundamental na vida de uma igreja, e eu não falo de uma denominação, mas falo de um povo santo, lavado e remido, é a questão doutrinária. E esses mestres, esses falsos mestres que estavam se introduzindo na igreja dos Colossenses, eles ensinavam que Cristo não encarnou, por exemplo, que Cristo era um holograma. Eles ensinavam que para ser salvo precisava ter um conhecimento especial, que não era dado a todas as pessoas. Isso foi, depois de muitos anos, rotulado como proto-gnosticismo, gnose, conhecimento. Então, eram coisas que ofendem diretamente o centro do cristianismo. Porque se Cristo não encarnou, então ele não morreu. Se não morreu, ele não ressuscitou. Olha as implicações doutrinárias que isso venha acarretar. Isso daí eu estou falando só assim por alto, para você entender a importância desta carta. E a importância de nós, como igreja, ter uma boa doutrina bíblica, saber os fundamentos, porque isso é que sustenta a nossa fé e tem impacto diretamente na nossa vida cotidiana. Paulo fala, olha, ele reitera no capítulo 15 de Coríntios, se a ressurreição não existe, então é vã a vossa fé. Acabou. Vai para casa. Nós estamos aqui, irmãos, porque temos a plena convicção, temos certeza, não só ato de crer, nós temos convicção de fé que o nosso Cristo ressuscitou. E é por isso que estamos aqui. Então, foram esses ensinamentos, e Paulo vem combater tudo isso e fortalecer a fé dos colossenses, porque esses ataques minam a nossa fé se nós não estivermos bem convictos, sem dúvida. Quer ver uma coisa, uma ação gnóstica que está no nosso tempo? Chama-se Testemunhas de Jeová. Se você não estiver firmado na fé e começar a ouvi-los, daqui a pouco você está, será? Né? Por quê?
Se Cristo não é Deus, então a nossa adoração, os nossos louvores que prestamos aqui, pode jogar fora. Mas Jesus Cristo é Deus. Ele é o Verbo encarnado. É o Verbo que se fez carne. É o Deus que habitou entre nós. Está entendendo as consequências da doutrina bíblica? E às vezes nós não queremos saber de doutrina bíblica. Mas não, irmãos. Chega um herege, a heresia, ela não entra com o pé na porta. A heresia, ela entra devagar, ela vai se infiltrando, ela vai colocando dúvida nos corações, ela vai minando, e daqui a pouco a pessoa está fraco na fé, está duvidando daquilo que sempre creu. E aí ela vai viver outras experiências, ela vai achar que todo caminho leva a Deus, ela vai encaixar dentro de uma mentira, porque não negam que Jesus é o Deus, mas falam, não, todo caminho vai para Deus. E aí ela vai procurar outros deuses, vai procurar outros santos, vai procurar um monte de coisa, vai adorar imagens. Não! Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, olha só, é bem enfático isso, ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Não existe um outro intercessor, só Cristo. Então Paulo faz esse pedido fundamental. Pleno conhecimento e sabedoria da vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus é o modo que Deus quer que os crentes vivam. Irmãos, a vontade de Deus não pode ser baseado nas nossas ideias, nos nossos conceitos, nos conceitos mundanos, não. Deus é bem claro, segundo a sua vontade. Não adianta o que eu acho, o que você acha, o que nós pensamos. O que importa é aquilo que ele determinou como vontade para o seu povo. O povo exclusivo, como Pedro fala, propriedade exclusiva. O povo eleito do Senhor, que é eu e você. Pastor, mas que vontade é essa? Aleluia. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa que nós precisamos entender ou compreender, que não dá para se entender ou compreender a vontade de Deus por filosofias humanas. Paulo fala que nós somos loucos, né? A loucura da pregação, a vontade de Deus para o mundo é algo absurdo. Para compreender a vontade moral de Deus é necessário que a sua mente seja reestruturada, transformada, para ter sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, não vai ser com lógica, não vai ser com os livros. Os livros podem te auxiliar no entendimento teológico, mas sempre é por fé, sempre é pelo Espírito. Por que, irmãos? Pessoas que não têm conhecimento acadêmico nenhum, vou mais longe, não sabe nem ler nem escrever, mas tem muito mais conhecimento de Deus do que doutores que estão em cima de púlpitos. Que isso, pastor? É na Suíça ou na Suécia que a igreja é estatal. Acho que é na Suécia, né? Que é o estado, que é tudo estado lá. Tem pastores ateus, a profissão. O cara não crê em Deus, mas é pastor. Isso tem aqui no Brasil também, tá, irmãos? Teologia da prosperidade prova muito bem isso. O cara não está preocupado com o que vai entrar de arrecadação na igreja. E daí vem teologia coach, que as coisas, irmãos, elas mudam a característica, mas o fundamento é o mesmo. Então, Paulo fala, olha, conhecimento é espiritual.
porque só dá para conhecer a Deus de fato no Espírito. E ele fala para a mulher samaritana em João capítulo 4, aleluia, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em carne, em conhecimento, em intelecto, não, em espírito e em verdade. Pastor, mas está fazendo apologia a falta de estudo? Não, longe disso. Longe disso. Pelo contrário, senão não estudaria. Mas o conhecimento espiritual vale mais do que todos os diplomas que possam ser pendurados numa parede. Mas não invalida os diplomas. Amém? Romanos capítulo 12 fala, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não tem como conhecer a Deus de maneira lógica, de maneira racional. Não. É por fé. É pelo Espírito. O Espírito testifica. O Espírito testifica. O nosso Espírito nos une. É interessante, irmãos, que às vezes a gente está assim, num papo informal. E a vida do crente é falar de Jesus, né? Fazer o quê? Eu não tenho muita coisa para falar. Não bebo mais, não faço mais essas coisas. A vida é falar de Jesus, é falar do amor de Deus, é cantar um louvor. E daqui a pouco, a gente entra num assunto que não tinha nada a ver. E você sente a presença de Deus. O espírito de um com o do outro testifica a presença de Deus ali e o crente se alegra. Aleluia. Sabe por quê? Porque é algo espiritual. Aleluia. Oh, Jesus. Sem sabedoria espiritual, você não vai conseguir entender a vontade de Deus. O grande problema do ateu é esse. E por isso muitos intelectuais... como explica? Não explica, irmãos. Aí é necessário que o cabra tenha uma experiência, seja atropelado por um caminhão chamado Jesus Cristo. Aí eu estava ouvindo um pedaço do testemunho da Luísa Posse, e ela estava falando que ela foi de tudo que é troço ruim, tudo. E até que um dia ela começou a ler a Bíblia, depois ela e o marido, depois ela falou, eu comecei a ouvir louvores. Pior, eu achei até graça ela falando, pior, eu ouvi uma rádio gospel. Era coisa que eles tinham ojeriza, eles não queriam saber de crente, não queriam ter amigos crente. Crente é quadrado, crente o mundo não quer. Mas quando tem um encontro com Jesus, Deus transforma, Deus muda a visão, Deus muda a perspectiva. Aleluia. Por quê? Porque é algo espiritual. Aleluias. Oh. Aleluia. Nós só vamos, se não formos espirituais, irmãos, só vamos considerar a vontade de Deus coisa absurda. Que isso? Coercitivo. Tem que ir para a igreja. Não sei o quê. Eu sou livre. Um Deus que oprime. Um Deus que tira a minha paz porque eu quero viver no pecado e a Bíblia fala que eu estou fazendo isso, eu vou para o inferno, vai tirar a paz. Não. É essa maneira que o mundo vê. Por isso que o mundo não quer estar aqui, porque ele vai escutar essas coisas aqui. Aleluia. Bota para mim aí, Gálatas 1:4. Vamos procurar entender um pouquinho. Eu separei alguns trechos aqui, para a gente entender o que é a vontade de Deus. Gálatas 1:4 diz assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, mal, segundo a vontade de Deus
nosso Pai. Então, qual a vontade de Deus? A vontade de Deus, aleluia, foi se entregar o seu Filho, entregar a si mesmo, o Deus Filho, pelos nossos pecados. Vou ter que vir. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Outra vontade de Deus, Efésios 1:5. Deixa eu botar aqui, porque eu não estou enxergando muito bem de lá, não. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Irmãos, o verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Qual foi a vontade de Deus, irmãos, para a minha vida, para a sua vida? Ele nos predestinou, foi vontade única e exclusiva dele. Nos predestinou para sermos adotados. Nós não éramos, mas agora somos. E por quê? Porque ele nos escolheu. Deus te escolheu. Deus te elegeu. Segundo nossos méritos? Não. Segundo, único e exclusivamente o beneplácito da sua vontade, ou seja, a vontade exclusiva dele. E aí vem a pergunta: por que eu e não outro? Não sei. Deus não explicou, ele é Deus, mas se alegre, porque ele te escolheu, foi a vontade dele, não foi a tua, não foi a minha, foi a vontade dele. Você está aqui por vontade do Cristo, aleluia. Você está aqui porque Deus te escolheu, aleluias. Vamos lá. 1, 9 e 10, no mesmo aí, ó, no capítulo 1, Efésios mesmo. Só para a gente entender isso, aí semana que vem a gente vai falar sobre as marcas. Efésios, estou no Efésios? Estou. Olha, aí Paulo continua aqui, ó. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Lembra do beneplácito? Segundo a sua vontade, que propusesse em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, qual o mistério nisso? Paulo revela. Paulo traz a resposta. Propor convergir todas as coisas em Cristo. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Que o nosso futuro, e se alegre, dê um sorriso nesta hora, porque o nosso futuro está garantido e é glorioso. Amém? Pode dar um sorriso? Não importa a situação, porque todas as coisas convergirão no tempo futuro em Cristo, porque é a vontade de Deus. E a sua vontade não pode ser frustrada. Os seus planos não podem ser frustrados. Ele não falha, ele é perfeito, ele é soberano, ele é único. Aleluias! Oh. Tantas coisas, do céu como da terra. Tudo sujeito a Cristo. Você não nasceu para dar errado. Satanás até tenta falar isso para as pessoas, mas não nasceu. E se você está aqui, você é vencedor em Cristo. Aleluia. É a garantia do sucesso. Essa é a garantia que nós temos, irmãos, independente de circunstâncias que venham estar passando nesse momento. Mas existe uma certeza: estaremos com Cristo
e a vitória é garantida. Essa vitória, assim, não a vitória que o coach prega, não, mas a vitória em Cristo. E também não é a igreja, não, é a vitória em Cristo, nós que estamos em Cristo, amém? Tem um povo abençoado lá na vitória em Cristo, né? Tem alguns problemas com a liderança lá, que é um caso sério, né? Mas o povo crente tem muito amigo crente lá, muito homem de Deus, muita mulher de Deus, muito pastor de Deus. Mas lá em cima é o problema. Quando tinha bigode era melhor. Depois tirou o bigode, o negócio mandar botar o bigode. Glória a Deus. Sabe o que é, irmãos? Dá uma pausa aqui. Nós já estamos encerrando já. A gente brinca, mas são coisas sérias. Nós podemos começar muito bem, mas se a gente deixar algumas coisas entrar na nossa vida, política, isso atrapalha. Pastor, o crente não pode se envolver com política? Pode. Nós somos cidadãos, nós votamos. O cristão tem que votar nos candidatos que têm os mesmos valores que a gente. Falo em pessoas, não, estou falando em valores, irmãos. Você que me perdoe, é uma posição que eu tenho, um cristão. Eu não vejo como um cristão ser um eleitor de esquerda. Pode ser a melhor pessoa que estiver lá. Então, por quê, pastor? Porque eu não posso votar em alguém que é a favor do aborto. Eu não posso votar em alguém que o seu partido é a favor do homossexualidade, homossexualismo, que diabo seja, né? A favor da liberação das drogas. Então, são questões de princípios, irmãos. Né? Só tem um monte de outras coisas, mas só por aí a gente já pode ser quem for. Posso gostar da pessoa que está lá? Posso. Mas os valores a maneira de pensar dela não é compatível com a nossa maneira de viver. E nós, como cidadãos, nós temos que colocar isso em prática. É na eleição que a gente coloca isso em prática, né? Então, não se deixe enganar, irmãos, com conversinha. Não. O que esse partido está lá no Estado? O que eles pregam? Isso? Não, meu irmão. Posso gostar da pessoa, mesmo ela pensando totalmente diferente de mim. Eu conheço pessoas de outras religiões que são pessoas excelentes, boas, estão enganadas. Se Deus não abrir a visão delas, infelizmente elas vão para o inferno. Mas não impede de eu ser amiga das pessoas, de conhecer, de gostar. Então, não leve as coisas por esse lado. Nós precisamos levar essas questões por princípios. Amém? Vamos lá. Ainda em Efésios 5,15. Vamos lá. Verso 15. O que diz aqui? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Opa! Então a vontade de Deus agora está começando a chegar na nossa vida prática. A vontade de Deus para a nossa vida é que a gente não seja um idiota. Mas está escrito, mas é a mesma coisa, irmão. Esse idiota é para a gente entender melhor, traduzir. Seja um idiota, seja um otário. Não! Seja prudente. E voltando, ser sábio e prudente não quer dizer que ser um intelectual, não. Tem um monte de intelectual aí, idiota, irmãos. Estamos falando sobre isso, não. Estamos falando sobre sabedoria, não de cultura. Sabedoria vem do alto. A Bíblia fala, aquele que quer sabedoria, peça ao doutor, peça ao professor, peça ao PhD e não sei o que lá. Não, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria do universo.
Lembrando que uma coisa não invalida a outra, irmãos. Eu tenho que ser inculto para ter sabedoria de Deus. Não. Melhor que tenha as duas coisas, mas se for para escolher, fique com Deus. Fique com Deus. Vamos voltar lá, para a gente encerrar, que a gente tem a ceia, né? Estão quase lá. Efésios 6:5, ainda no Efésios. A gente falar só sobre a vontade de Deus. Oh, Jesus, errei o clique aqui. Cancelar. Efésios 6:5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Eu frisei isso daqui, irmãos, eu quis botar isso daqui porque Paulo estava escrevendo isso daqui, sabe para quem? Para escravo. Não era para funcionário, não. Ele está falando para escravo, ó, sirvam com excelência. Obedeçam os vossos senhores. E Paulo escreveria para nós que somos trabalhadores remunerados então, hein? Irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu tenho vários relatos disso, tá? De empresários, servos de Deus, que às vezes não querem contratar crentes nas suas empresas. Até contratam, mas a peneira é mais rigorosa do que a peneira mundana. E tem que ser mesmo, irmãos. Porque o que tem de crente dando mau testemunho, quer fazer o que quer, o que bem acha. Não. Nós precisamos ser exemplo para o mundo. Você precisa ser o melhor no seu ambiente de trabalho. Vida irrepreensível não quer dizer que as pessoas não venham te repreender por não gostar de você ou fazer qualquer coisa. Vida irrepreensível é a pessoa tentar te repreender e ela vir caluniar, mas não pode ser verdade. Todo mundo pode falar o que quiser, mas não tem fatos para te repreender. Então, nós como funcionários, nós precisamos ser os melhores. E muitas das vezes não é isso que a gente vê, irmãos. Então, a vontade de Deus é que nós, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, sejamos os melhores. Talvez não em capacidade, mas o melhor em postura. Dizer que você vai ser o melhor em tudo aquilo que se faz, não. Na igreja, quem joga bola melhor sou eu. Vou fazer o quê, né? Dia 3, dia 4, a gente vai ver isso. Marcinho que sabe, né, Marcinho? Tá com a coleção de bique do último retiro. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Agora vamos ler um texto mais longo. 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim, ó, mais uma vontade de Deus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está ouvindo aí, juventude? Os casados também, né? Os solteiros também, mas vos abstenhais da prostituição. Quer fazer a vontade de Deus? Vos abstenha da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra. Ou seja, eu honro a Deus, irmãos. Você honra a Deus com o seu corpo. Serve para homem e para mulher, tá? Com o seu corpo. Andando de maneira correta. Não precisa, mulher, não vamos aquele vestidão lá no pé, aquele negócio, não, mas de maneira decente, com compostura. Homens também.
Que agora tem um negócio aí de homem indecente nas igrejas tá cheio. Calma aí. Cara, tem uns camaradas pregando, parece que eles foram embalados a vácuo. Que negócio é esse, Jesus? Para com isso. Tá ridículo. Não, irmãos. Por que isso, irmão? Olha só. Vai falar da mente. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O mundo é assim, irmãos. Está só maquinando mal. Está só na mente poluída. Pastor, mas se vir a mente poluída para mim, ora a Deus, repreende. Pede a Deus, Senhor, tira isso de mim. Deus tira, Deus atende, porque é a vontade dEle. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Irmãos, isso daqui faz a gente tremer as nossas pernas. Sabe por quê? Porque nós vivemos o mundo da impunidade. Pessoas de alto escalão, juízes, para ser bem claro, achando que estão acima do bem e do mal. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia fala, o Salmo 73, lá, acho que é versículo 10, 11. Deus os coloca em lugares escorregadios, eles caem, e pior, a vingança do Senhor é pior do que a vingança aqui na terra. Davi, certa vez orando, falou, ai daquele que cai nas tuas mãos, porque da mão dos homens nós podemos nos livrar, mas da mão de Deus ninguém pode se livrar, irmãos. Então tenha cuidado com as atitudes, porque mesmo que não vai acontecer nada, Deus é vingador. Deus é vingador. E para a gente encerrar aqui no verso 7, portanto, Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Nós estamos de um Deus, irmãos, santo. Não só santo, 3 vezes santo. Importa que a sua igreja seja santa. Que a sua igreja ande em santidade. Para a gente fechar, só vou ler o texto aqui de 1 Tessalonicenses 5,18, a equipe pode já vir para cá. Diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus também implica em nós aprendermos a ser gratos em tudo. E tudo não são algumas coisas, irmãos. Dá para dar graça na hora da enfermidade? Pastor Rafael pregou domingo passado aqui sobre o espinho na carne. A minha graça te basta. Nós não vamos soltar fogos, mas nós confiamos num Deus e damos graças a Ele por tudo. Porque Ele é Senhor e Ele tem o melhor para nossas vidas. Independente daquilo que achamos. Talvez não compreendemos, mas em tudo dei graça. Aleluia. Semana que vem a gente continua, vamos nos colocar de pé. No verso 10, daí foi só o verso 9, né? O que fazer para compreender a vontade de Deus, né? E o verso 10 diz assim, para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Quando nós entendemos essas coisas, a vontade de Deus, nós queremos viver desta maneira aqui. E a gente vai começar no verso 10, no domingo que vem, e aí a gente vai, se Deus quiser, terminar, né? Mas tem bastante coisa aqui, irmãos. Eu quero orar.
pelas nossas vidas, agradecer ao Senhor. Agora, primeira coisa que o cristão precisa fazer, irmãos, é procurar compreender, entender e se esforçar, se empenhar para fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade, mas aquilo que Deus quer.